Oi gente, eu sou a Maju e essa semana foi lançada uma série na Netflix chamada Todo Dia Mesma Noite. Essa série conta sobre a tragédia na Boate Kiss, que deixou 242 mortos e 623 feridos no dia 27 de janeiro de 2013. E o vídeo de hoje ele é com intuito mais informativo, ele é pra conscientizar as pessoas para que não ocorra novamente tragédias como essa. E também quero deixar desde já o meu respeito e sentimento aos familiares e amigos das vítimas. Bom, eu vou começar contando para vocês sobre a tragédia. A tragédia acabou acontecendo no dia 27 de janeiro, como eu já falei, e era só mais uma noite normal em que os jovens da cidade de Santa Maria estavam saindo para mais um rolê. A Boate Kiss, ela era uma baladinha famosa na cidade, e naquela noite iam acontecer alguns shows, então o pessoal tava bastante animado com a festa. Santa Maria também é uma cidade universitária, então vocês já imaginam, né? Tem bastante universitário, tem bastante festa, bastante rolê. E na série eles contam a história de alguns dos jovens, né, que estiveram lá naquela noite, mas por respeito aos familiares das vítimas eu prefiro não comentar sobre isso. Eu vou contar só sobre a tragédia, como um todo. E também quero falar pra vocês sobre o ambiente, né, como é que era, e principalmente sobre a justiça que não foi feita. Bom, a festa começou, era por volta da meia-noite, e ela se chamava Aglomerados. Ela era uma festa que foi organizada pelos alunos da Universidade Federal de Santa Maria, e esses alunos, eles eram, na maioria, calouros do curso de agronomia. Então, a ideia era realmente ser uma festa bem universitária mesmo. Logo no início da festa começou o show de uma banda chamada Pimenta e Seus Comparsas, e esse show durou cerca de 1 hora até as 2h10 da manhã, quando começou o show de uma banda chamada Gurizada Fandangueira. E durante a apresentação, o vocalista da banda resolveu utilizar um sinalizador de área externa, e as fagulhas desse sinalizador acabaram atingindo o teto, que era feito de espuma e que pegou fogo muito rápido, e começou, todo o incêndio. O vocalista, apesar de estar com o microfone na mão, não avisou ninguém sobre o incêndio, e ele também não avisou sobre onde era a saída, não orientou ninguém a nada. E em cerca de 3 minutos a fumaça tóxica já tinha tomado todo o estabelecimento. Quando o incêndio começou, muitas pessoas se desesperaram e saíram correndo, e segundo testemunhas, alguns dos seguranças não tinham percebido que tinha começado o incêndio, então eles não queriam deixar as pessoas saírem sem a comanda. Mas assim que eles perceberam que se tratava de um incêndio, eles liberaram a passagem do pessoal. Só que mesmo com eles liberando, do lado de fora do estabelecimento tinha uma cerca que ela era para orientar as pessoas da fila quando era para entrar, no estabelecimento. E essa cerca acabou atrapalhando várias pessoas de passarem. As pessoas estavam se esforçando para passar e fazendo força, e acabaram derrubando a cerca. Algumas pessoas acabaram caindo e sendo pisoteadas durante a saída das outras. A boate também não tinha sinalização de saída para caso de emergência, então várias pessoas acabaram se perdendo e indo parar no banheiro, onde eles ficaram trancados. As janelas do banheiro, elas eram lacradas, então eles ficaram presos ali, não conseguiram sair, principalmente porque como tem muita gente indo pro lado só, não tem como ir pro lado contrário, acabou tendo várias pessoas meio que prensão das outras no banheiro. Logo, os hospitais começaram a ficar superlotados por causa das vítimas do incêndio, e os parentes começaram a ser avisados e começaram a ficar angustiados e muito preocupados e procurando seus filhos desesperadamente, tanto no local do incêndio quanto nos hospitais da região. Muitos jovens também saíram com vida do local, mas acabaram falecendo nos hospitais por conta de ter inalado a fumaça tóxica. E alguns casos graves que foram percebidos a tempo foram mandados para Porto Alegre, onde tem um hospital específico para vítimas de queimadura. E infelizmente, mesmo quem escapou da tragédia com vida acabou perdendo amigos, colegas e familiares. O reconhecimento dos corpos foi feito no dia seguinte em um ginásio, e acabou ocorrendo um velório coletivo para a maioria dos jovens. Agora eu vou falar para vocês sobre o local que ocorreu o crime. A boate, ela era revestida nas paredes e no teto por uma espuma que ela era para tentar
abafar o som e gerar uma acústica melhor para o ambiente e também evitar que vazasse muito som para a área exterior, porque a boate já tinha sido autuada mais de uma vez por conta de barulho. E essa mesma espuma que é instalada no local, em casos de combustão, ela acaba liberando ácido cianídrico, que é o mesmo composto que foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial nas câmaras de gás. Então, para vocês verem como é uma substância realmente, muito perigosa. E dificilmente pessoas em contato com essa toxina sobrevivem. Se não me engano, tem um nível que é aceitável para até 1 hora para o corpo humano, para a pessoa conseguir sobreviver, que é 0,006, e quantidades acima de 0,02 acabam fazendo a pessoa falecer em cerca de minutos. Essa espuma feita de poliuretano, inclusive, ela é vetada pela Lei Municipal de Prevenção e Proteção contra Incêndios, e ela nem ao menos estava protegida por algum tipo de produto químico que pudesse evitar ou diminuir a combustão, né? Desacelerar a combustão dela. E se não fosse essa espuma, provavelmente o incêndio teria sido muito menor, seria um foco pequeno, não teria liberado tanta fumaça e dificilmente ia ter uma vítima fatal nesse incêndio. O outro erro que levou ao incêndio foi a utilização de um sinalizador de área externa ao invés de um sinalizador de área interna, simplesmente pelo motivo de que o sinalizador de área externa ele era mais barato. Então, eles compraram porque era mais barato e eles não se importaram de ser um sinalizador de área externa. A diferença entre sinalizadores de área externa é que eles queimam de verdade, enquanto sinalizadores de área interna geralmente geram uma reação que libera, o brilho, a luz, mas não chega a queimar nem solta faíscas. Então, o sinalizador de área interna é infinitamente mais seguro para você utilizar do que um sinalizador de área externa. Sem falar que a escolha da espuma também provavelmente foi porque ela é mais barata do que os outros tipos de espuma. Então foram duas coisas que eles realmente fizeram só para economizar dinheiro e que acabou levando à morte de muitas pessoas. A boate também tinha outras inúmeras irregularidades, como ter uma porta só. Eles não tinham mais de uma saída de emergência, eles tinham uma única saída, que era a mesma entrada, e ela não era, preparada para emergências, porque ela tinha a entrada obstruída por conta da grade que eu comentei para vocês. Também as janelas do banheiro elas eram lacradas para que ninguém saísse sem pagar. Até mesmo o lugar não tinha licença para funcionar, mas estava lá funcionando. Além de ter várias barreiras, vários corrimões, várias separações dentro do local que acabavam transformando ele meio que num labirinto e também não ter nenhum tipo de sinalização para saída. E além disso, eles também não tinham nenhum tipo de exaustão para fumaças e esse tipo de coisa. Agora eu vou falar pra vocês sobre a minha opinião sobre a minissérie. Bom, a minissérie ela mostra partes que o pessoal que não viveu, o ocorrido nem imaginam, como por exemplo toda a luta dos pais pela justiça dos filhos. Inclusive agora eu vou ler pra vocês a frase dita pela autora do livro que motivou a minissérie, que é a Daniela Arbex. Ao recriar o incêndio, o espectador terá a chance única de exercitar a sua empatia e enxergar o difícil caminho na busca por justiça em nosso país. E eu, como alguém que assistiu a série, eu tenho que concordar. Eu tinha 14 anos quando o incêndio aconteceu e eu não tinha, noção da gravidade. E assistindo a série eu me comovi, eu, chorei muito. E eu consegui ter empatia e me pôr naquela situação, eu consegui, entender realmente o que aconteceu. Porque, querendo ou não, quando aconteceu eu era uma criança e eu não entendi, sabe? Eu não percebi que era um negócio grave, eu não percebi que realmente pessoas tinham morrido. Eu tenho inclusive irmãs que têm agora a idade que provavelmente as pessoas que estavam naquela festa teriam hoje. E eu simplesmente não consigo nem imaginar como seria perder elas, e não só perder elas, como ver meus pais, minha família desolada e destruída por conta de uma tragédia desse tamanho. E eu acho que a série ela abre essa possibilidade da gente perceber como
foi grave e como, tipo, precisa realmente que aconteça uma justiça. É um absurdo ter passado 10 anos e nenhuma pessoa que é responsável pelo ocorrido ter sido realmente punida. Eu também concordo que é, tipo, muito errado alguém lucrar, né, no caso da série, lucrar com a dor dos outros. E eu entendo os pais que estão querendo processar a Netflix por ter utilizado a história de seus filhos. E eu acho que, tipo, devia ser uma série que não tivesse fins lucrativos ou que, tipo, eles pegassem todo o lucro que eles acabaram recebendo com a série e dar uma porcentagem para a família das vítimas, para as famílias, né, das vítimas. E ao mesmo tempo, com a série, eu aprendi, né, a necessidade que é de conscientizar as pessoas sobre a necessidade dos lugares seguirem, né, as orientações e as regularidades que são necessárias para funcionar, tipo casas de festa e qualquer tipo de estabelecimento, na verdade. E também a importância de denunciar esses locais quando a gente percebe que um local é irregular. Eu acho que uma coisa que acaba acontecendo é que muitas pessoas percebem as irregularidades e não fazem uma denúncia, ou até mesmo o local é vistoriado, o pessoal percebe que tem algo de errado e eles não fecham o local. Os locais, tipo, tinham que seguir mais à risca as necessidades, né, do local ser, tipo, preparado para esse tipo de situação. E sobre a justiça, 4 pessoas foram condenadas pelo ocorrido, mas pouco tempo depois o julgamento foi anulado, essas pessoas foram soltas. Mas, tipo, no geral, não foi só 4 pessoas os culpados pelo que aconteceu. Muito mais gente foi culpada pelo que aconteceu. Muita gente sabia que a casa de festas era irregular e não fez nada relacionado sobre. Inclusive tem um tweet que ele foi feito antes da tragédia e que mostra como era só questão de tempo até acontecer alguma coisa grave naquele local. Sem contar também de coisas absurdas que aconteceram, como os pais serem processados por estar buscando justiça para os seus filhos. E eu espero que, com a grande repercussão que o caso está tendo, sendo lembrado agora por causa da série principalmente, finalmente, né, esses pais consigam justiça para os seus filhos e que finalmente os culpados sejam punidos pelo que eles fizeram, por toda a irresponsabilidade que eles tiveram, pelo tanto de descaso que eles tiveram com a vida das vítimas e com a vida de todas as pessoas que frequentaram aquele lugar, porque qualquer dia podia ter acontecido isso, dentro de todas as irregularidades que tinha, podia ter acontecido com qualquer um, em qualquer dia, e podia ter acontecido, enfim, tudo isso podia ter sido evitado com fiscalização, com responsabilidade, com bom senso. O local também estava super lotado, tipo, não devia poder funcionar para mais gente do que o necessário, né? Mais gente do que aguentava realmente o local. Enfim, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Esse vídeo ele foi um vídeo um pouco mais sério. Eu contei uma história bastante pesada, uma história que atingiu muita gente, e eu espero realmente que aconteça, né, o que tem que acontecer, que realmente tenha justiça. As pessoas também se conscientizem, que quando elas vão em algum lugar elas percebem alguma irregularidade, que elas denunciem, e que tragédias como essa sejam evitadas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aprendido alguma coisa com toda essa história. E é isso, hoje não vai ter divulgação de rede social nem de nada do tipo aqui no final do vídeo, porque eu acho que não cabe. Um beijo pra vocês e até a próxima.